Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Hoje, dia 9 de maio de 2026, sábado do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada família aqui reunida, cada irmão, cada irmã, que possamos desfrutar da presença do Espírito Santo durante esse estudo que vamos apresentar hoje sobre o decreto sabático que o presidente Trump fez nesta semana. Também nesta semana, o Ocidente celebra o fim da Segunda Guerra Mundial. Aliás, o mundo, né? Celebra o fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos também falar sobre esse assunto neste estudo. Ontem foi a vez dos europeus, né? Os franceses, britânicos, americanos, celebrar no dia 8 de maio, o fim da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Rússia celebra no dia 9, né? São duas datas, né? Então, os europeus ocidentais, né, celebram no dia 8, Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim, Canadá, Brasil. Aqui no Brasil, ninguém fala quase nada disso, mas se fala nos Estados Unidos e na Europa, né? No dia 8 de maio, fim da Segunda Guerra Mundial, para a Europa Ocidental e para a Europa Oriental, onde a União Soviética governava, é 9 de maio. Né? Tem uma história, uma questão histórica sobre isso, né? Porque essas duas datas, né? Mas isso vamos deixar para outra ocasião, e vamos focar nesse Shabbat 250, né, de Donald Trump. Temos que entender que Trump é um presidente atípico, não é normal. Ele faz coisas para dizer, o DG minha marca na história. Né? DG minha marca. Eu fiz coisas que ninguém mais tinha feito. Então, ele quer chamar a atenção, quer, segundo ele, mudar o mundo. Mudar o mundo, mudar as coisas. Então, por causa da megalomania dele, né? Por causa da sua megalomania, ele quer impactar, quer mostrar que ele pode, quer mostrar que ele é grande. Então, é um presidente meio atípico, né? Também, nessa semana, vemos a notícia que ele, aparentemente, encerra, né, a guerra lá no Irã, né, depois, né, que é óbvio que ele sofreu uma derrota, né, não ganhou, o Irã ficou... Bom, matou muita gente ali, matou a liderança, matou Khamenei, né, o líder supremo. Khamenei era já com 86 anos, debilitado, com câncer. Então, Khamenei tinha poucos meses, ou talvez 1 ou 2 anos de vida, né? 86 anos, já doente, debilitado. Aí mataram o velhinho, mataram também ele, né, ele os israelenses, né? Quando falo ele, porque a ordem veio dele, né? Ele que assina a ordem, né, como presidente. Juntamente com os israelenses, mataram Khamenei, mataram a esposa dele, acho que mataram uma filha deles lá, mataram generais, praticamente foi uma decapitação. Mas só que no Irã não é o mesmo sistema que as democracias ocidentais têm. Então, quando ele tem um líder que aparece nas mídias, tem 3 com o mesmo cargo que vocês não conhecem. Então, mata um, fica 3. Na hora que você mata um, vai vir sobre o outro, o 5. Então, vai tirando um, mas tem já outro com o mesmo cargo, só que você não sabe. Já em 4 camadas. 4 camadas, para evitar uma decapitação. Então, mata um, por exemplo, mata um líder, já tem 3 com o mesmo cargo, só que você não sabe.
que sabe tudo que o que você matou, mesmo cargo, a mesma influência, que sabe o mecanismo, aí você mata um, vai outro. Então, por isso o Irã não capitulou. Se fosse qualquer país, ia capitular dentro dos 48 horas. Não tem mais presidente, não tem mais generais, foram mortos, só que eram quadruplicados. Quadruplicados. Para cada cargo, tem 4. Então, é um país de mais de 2.500 anos de guerra, né? São os persas. Lembra do Império Medo-Pérsia? Você lembra? Em Daniel, capítulo 2, capítulo 3, também, capítulo 7 também. Você lembra? Então, são esses mesmos, né? Os persas, né? Por isso é o Golfo Pérsico, de Pérsia. E até pouco tempo atrás, né? Irã não era chamado de Irã, era chamado de Pérsia, né? A língua é persa, não é árabe. Alguns se equivocam, né? Acham que no Irã os iranianos falam árabe. Não, não, não. Eles falam persa, tá? Então, amados irmãos, o que aconteceu ali, então, veio aprofundar ainda mais a ferida que já estava aberta no Oriente Médio, preparando cada vez mais para a Terceira Guerra Mundial, cujo epicentro será exatamente ali. Vamos falar um pouco sobre isso também. Então, esse Shabat 250 faz referência aos 250 anos de declaração da independência dos Estados Unidos, que vai ser dada agora, que vai ser celebrada agora no dia 4 de julho, né? 4 de julho de 1776, 4 de julho de 2026. Dá exatamente 250 anos de independência americana, ou de declaração da independência, né? Então, Trump aproveita, né, pelo que os judeus fizeram ao longo da história dos Estados Unidos, ele fez um decreto sabático pelos Estados Unidos, né? Eu vou ler um material que está na internet, aí está a fonte, né? No finalzinho está a fonte ali. Diz assim: pela primeira vez da história americana, um presidente em exercício convocou a nação a observar o Shabat como parte da proclamação do mês da herança judaica americana pela Casa Branca. O presidente Donald Trump designou o período do pôr do sol da sexta-feira, 15 de maio, ao anoitecer de sábado, 16 de maio, o mesmo pôr do sol nosso, né? Como um Shabat nacional denominado Shabat 250, em homenagem especial aos 250 gloriosos anos de independência, esse é o Trump falando, né? Uma homenagem especial aos 250 gloriosos anos de independência americana, e no fim de semana de Rededicate 250, um jubileu nacional de oração, louvor e gratidão. Os judeus americanos são encorajados a observar um Shabat nacional, escreveu o presidente. Do pôr do sol, de 15 de maio ao anoitecer, né? E de 16 de maio, amigos, famílias e comunidades de todas as origens podem se reunir em gratidão por nossa grande nação. Este dia reconhecerá a sagrada tradição judaica de reservar um tempo para descanso, reflexão, gratidão ao Todo-Poderoso. Veja só, irmãos. Diz assim que ele diz que este dia reconhecerá
a sagrada tradição judaica de reservar um tempo para descanso. Só que a guarda do Shabat, ou do sábado, não é uma tradição judaica. Me desculpa aí, Donald Trump, presidente, eu sei que você é muito mais, né, conhecedor da história do que eu, né? Imagina o presidente dos Estados Unidos. Mas aqui não é uma tradição judaica. O sábado é o dia de descanso desde o início. Antes mesmo que existisse Abraão, ou Judá, ou Jacó, o povo de Israel, antes mesmo, né? Uns 2000 anos antes da existência do povo judaico, era celebrado o Shabat. Logo no início, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Aí a origem do sábado está ali, não em Êxodo. Êxodo veio com Moisés, Moisés vai receber a lei lá no Sinai, mas o sábado era no início, porque Deus descansou, repousou nesse dia, logo depois. Então, é que você vê um desvio ali logo no início. Agora vamos ver os principais pontos. Isso está no Google, você pode buscar depois, né, confirmar, né? Está no Google. Principais pontos da proclamação. Shabat 250. Data. O convite foi para a observância do Shabat, que é o mesmo sábado, que significa descanso, do pôr do sol de 15 de maio até a noite de 16 de maio de 2026. Tá? Então, é o sábado normal, né? Que vem dia 15, vai ser na sexta-feira, aí o pôr do sol começa e termina no dia 16 de maio. E vamos falar por quê também, viu? Porque essa data também é específica. Qual o propósito? Um chamado para pausa, reflexão, gratidão e reconexão com a família e a comunidade, celebrando a tradição judaica do descanso. Mais uma vez, você vê como as pessoas deliberadamente estão levando o grande público ao erro. Ao erro. Eu já vi alguns vídeos falando sobre isso, mas eu não percebi ou não vi alguém desmascarando isso aqui. Não é tradição judaica. Aliás, os judeus, sim, celebram o sábado, mas não é tradição dele, é bíblico. Guardar o sábado é bíblico. Tá bom? A origem do sábado não tem nada a ver com o povo judeu. Nada mesmo. Como tu prova isso? Isso foi na criação de Adão e Eva. A criação de Adão e Eva. Certo? Tá bom? O que mais? A abrangência. A convocação foi estendida a cidadãos de todas as origens, tá? A todo mundo. São os principais pontos, né, do decreto sabático, né? Contexto, o gesto foi interpretado como um reconhecimento histórico em meio a esforços para combater o antissemitismo. A proclamação descreve o Shabat como uma oportunidade para que as famílias se unam em gratidão pelos Estados Unidos. Amém, né? Também é um ato louvável, né? Se reunir para, né, lembrar, agradecer a Deus, e ainda no Santo Sábado, que não é uma tradição judaica, que é um mandamento bíblico. Aliás, o quarto mandamento é esse mesmo. Se você pega a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, você vê que Deus descansou depois de criar todas as coisas. Aí tu vai nos 10 mandamentos, você percebe claramente que no quarto mandamento tem a ver com o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Né? Então, lembra-te. Então, esse lembra mostra que estava ali no início. Estava ali no início. Logo no início
da nossa história como raça, como povo, não, a criação da raça, né? Da raça humana. Bem? Então, isso precisamos corrigir. Além disso, você sabe que ali não tem nada a ver com a igreja adventista. Né? Eles não estão fazendo isso para comemorar e ficar em comunhão com a igreja adventista, né? Com a tradição judaica. E com certeza, os americanos sabem o impacto que a igreja adventista tem na questão da guarda do sábado, muito mais do que as sinagogas dos judeus. Muito mais. O impacto que a igreja adventista do sétimo dia tem na guarda do sábado desde 1880, desde o início, né, da igreja adventista, e especialmente quando os nossos pioneiros, até Jones ou Abner, um deles, foi lá, pregou, explicou a guarda do sábado no Congresso americano, defendendo o descanso sabático. Então, você tem que ver, não fica assim, adventista, não fica assim, dizendo, olha, o Trump está mandando guardar o sábado. Não, ele está mandando guardar uma tradição judaica. Veja bem o decreto. Ele mesmo falando do decreto, diz que é para reconhecer uma tradição judaica de reservar um tempo para descanso. E não diz que é a Bíblia. É uma tradição judaica. Não tem nada a ver com as doutrinas adventistas. Não tem nada a ver com a igreja adventista, que sim, defende, desde o início, a guarda do sábado, não como tradição judaica, mas como um dos 10 mandamentos. Que aí sim entra uma discordância. Discordância entre o povo americano no geral, os protestantes lá nos Estados Unidos, eles não acreditam que os cristãos devam guardar o santo dia do Senhor. Mas eles não têm problema ver o judeu guardar a sua tradição. Então, no decreto dominical, provavelmente, o que acontecerá? Eles não vão ter problema para o judeu guardar o seu Shabat, que é uma tradição. O problema vai ser, você cristão, o dia de descanso tem que ser o domingo. Até porque você sabe que os judeus têm muita influência na economia nos Estados Unidos. Tem muitos judeus bilionários, riquíssimos, donos de bancos. O peso grande lá que esse pessoal tem. Então, provavelmente, o que veremos em continuação, eles vão ver isso como uma tradição judaica. Mas para você cristão, tem que ser no domingo. E aí você vê também a tradição muçulmana de guardar sexta-feira. Será que eles vão entrar em conflito com os muçulmanos para guardar o domingo? Não sei como vai ser. Mas também é uma tradição muçulmana guardar sexta-feira. Ou será que eles vão guardar sexta-feira e também domingo? Ou judeus, vocês guardam a tradição judaica, e ao mesmo tempo você emenda com o domingo. Então, no domingo, tu não faz quase nada. Tu respeita a lei do Estado. Será assim que eles vão fazer? Eu não sei. Mas vocês podem ver que o governo mesmo tem essa ideia, né? As igrejas têm essa ideia de que o sábado era uma lei judaica. Né? Para os evangélicos, diz que é uma lei judaica, lei de Moisés. Para as pessoas do mundo secular, eles vão dizer simplesmente que é uma tradição judaica. Para os evangélicos, vai dizer que é a lei de Moisés, que foi abolida na cruz. Tá? Muito bem. Agora, para entender isso, você vê que vai ser no dia 15 de maio, né? Noite do pôr do sol de 15 de maio até o pôr do sol de 16 de maio de 2026. Qual o contexto? O contexto é a celebração da criação do Estado de Israel, que é no 14 de maio. Ok? Você vê, então, vai ser 14
14, 15, 16, entendeu? Provavelmente eles vão emendar, fazer uma festa só, né? No caso dos judeus, né? Então, aqui, no dia 14, eles vão celebrar os 78 anos da criação do Estado de Israel, que foi no dia 14 de maio de 1948. 14 de maio. Vamos ler aqui. A criação do Estado de Israel foi oficializada em 14 de maio de 1848, com a Declaração de Independência lida por David Ben-Gurion, em Tel Aviv, após o fim do mandato britânico na Palestina. Após o fim do mandato britânico na Palestina. Então, quem dominava a Palestina até ali? Os britânicos, que até ali, até aquele momento, era a maior potência, né, do mundo. Maior marinha, maior economia mundial era eles. Mas o que eles perderam para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos continua, é a mesma ligação. Você vê que semana passada o rei Charles III da Inglaterra estava ali dando um discurso no Congresso dos Estados Unidos, mostrando os laços que unem os dois países, laços inquebrantáveis. É pai e filho, ou mãe e filha, né? Então, findou o mandato britânico na Palestina, então foi declarado oficialmente a independência, né? E a criação do Estado aqui. Ok. O evento foi impulsionado pelo sionismo. Pelo sionismo. O evento foi impulsionado pelo sionismo e pela aprovação da ONU em 1947. Lembre essa data. 1947, para dividir a região em dois estados, um judeu e um árabe. Um judeu e um árabe. Até hoje, só tem um judeu. O outro Estado árabe, que seria o Estado dos palestinos, ainda não saiu do papel. Por isso você vê essa guerra, por isso você vê esses grupos extremistas atacando Israel, fazendo guerra lá. Porque isso que está no papel na ONU, na criação do Estado de Israel. Só que o sionismo não permite. Também os árabes têm culpa também, porque logo depois da criação do Estado de Israel, eles se juntaram e atacaram Israel. Também, no dia 15 de maio, atacaram Israel, 15 de maio de 1948. Então, você vê que na fundação do Estado de Israel, com o documento que a ONU deu, né, para que seja um Estado legal, reconhecido pela comunidade internacional, qual foi um dos principais requisitos? Vai ter um Estado judeu e um árabe. A fundação motivada pelo Holocausto, né, você vê aquela barbaridade que Hitler fez, né, contra os judeus, algo hediondo, né, crime mesmo, matando até criança, mulheres, todo mundo, matando, né? Estima-se mais de 6 milhões de judeus foram mortos aí no Holocausto. Algo terrível, terrível, crime hediondo. Então, essa criação foi motivada pelo Holocausto e busca por um lar seguro, resultou imediatamente na guerra árabe-israelense de 1948, que durou 15 meses, um ano e meio, um ano e 3 meses. Então, você vê, criando o Estado de Israel, suscitou a fúria dos árabes. E você vai ver os países, né, que se aliaram para fazer esse ataque contra Israel, e, curiosamente, o Irã não estava, ou Pérsia, não estava. Porque quais são os principais aspectos da criação do Estado de Israel? Que nesta semana vai, né, celebrar o seu 78 anos de criação, né? Qual é?
Proclamação da independência. David Ben-Gurion, líder da agência judaica, declarou o estabelecimento do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, né, no Museu de Arte de Tel Aviv. Contexto histórico. O surgimento do movimento sionista no final do século XIX. Aí vamos ver o que é o sionismo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso aconteceu num contexto histórico profético que você tem que entender. Nós não podemos ver a proclamação do Shabat Nacional do Trump e só dizer, olha, vai ter uma declaração e tal, mas qual o contexto? O que significa isso? Por que ele fez isso? Tem que ir na história explicar os pontos, né? E também pegar a Bíblia, lógico, vamos pegar a Bíblia também. Contexto histórico. Surgimento do movimento sionista no final do século XIX, buscando um lar nacional, intensificou-se após o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Foi assim, foi um dos motivos, né? O principal motivo foi o Holocausto, né? A mortandade terrível que os nazistas fizeram contra o povo judeu, algo que todo mundo repudiou, né? É terrível isso aí. Ninguém concorda com isso. Nenhum ser humano, né, ser humano normal vai concordar com uma coisa dessa. Então, foi um dos motivos para a criação do Estado de Israel. Agora, você vê a partilha da ONU, de 1947. Lembrem dessas datas, 1947, 1948, lembrem, 1945, que é o fim da Segunda Guerra Mundial, lembrem bem dessas datas. Ok. A partilha da ONU. A Organização das Nações Unidas aprovou a divisão da Palestina, então sob domínio britânico. Até 1947, a Inglaterra dominava a Palestina. Então, a partilha da ONU, né, decretou que teria 2 estados, com Jerusalém sendo uma área internacional. Então, Jerusalém não ia ser uma parte ia ser dos árabes, outra parte ia ser do Israel, sendo uma cidade santa das 3 religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, primeiro, o cristianismo, segundo, e o islamismo, 3 religiões monoteístas. Então, Jerusalém, como tem parte dos árabes, que tem o terceiro lugar mais sagrado do Islã, que é a Mesquita Al-Aqsa, onde tem, você vê nas fotos ali o domo, a cúpula dourada, é a Mesquita, lugar sagrado para os muçulmanos. É o terceiro lugar mais sagrado da fé muçulmana. Mas também em Jerusalém você vê o Santo Sepulcro, você vai ver, né, a Basílica, né, que supostamente diz, né, o Santo Sepulcro, ninguém sabe realmente se foi ali. Você vai ver lugares, sítios sagrados dos muros de lamentação, ainda tem um pedaço do muro, né, que está ali. Então, é uma cidade sagrada, tanto para os judeus, para os cristãos, que vão lá fazer a peregrinação, os católicos vão lá, né? A Basílica também do Nascimento, né? Do Natal, onde vão fazer aquela celebração. Também os cristãos, né? Principalmente os católicos, vão lá fazer peregrinação. Os protestantes não vão fazer peregrinação, talvez vão lá fazer turismo bíblico, mas não peregrinação. Mas os católicos fazem lá, vão lá fazer peregrinação. Os muçulmanos também, eles vão lá, e os judeus, como você pode ver. E até a extrema-direita de praticamente todos os países que se identifica com o movimento sionista, vai lá também. O Bolsonaro foi, eu creio que foi, o filho dele agora foi também, lá nos Muros das Lamentações, mostrando solidariedade ao povo judeu, ao judaísmo e tal, vai lá no muro colocar o kippah, aquele chapeuzinho lá na cabeça. Então, a extrema-direita, eles vão lá fazer essas coisas ali, talvez pela mídia, né, para chamar a atenção da mídia, ou para
para conseguir mais apoiadores, né, do mundo evangélico, porque o mundo evangélico acredita que o Israel que você vê lá na Palestina está cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Daí vem o perigo também, que vamos mostrar aqui nas próximas slides. Por isso, esse vídeo, esse estudo, é diferente do que você vai entender, você vai ouvir nas mídias sociais dos outros pregadores, ou evangélicos, ou da própria igreja adventista, ou os comentaristas. Um pouco diferente, porque vai mostrar o real significado dessas profecias e o que vai acontecer no futuro bem próximo. Então, nessa partilha da ONU, de 1947, previu que Palestina tinha que ser dividida em 2 estados, com Jerusalém sendo uma área internacional, tipo que uma área neutra, que árabes podem ir, cristãos podem ir, judeus podem ir, e sim entrar em conflito. No papel foi bonito, bonito demais, no papel, só no papel. Só que, na realidade, você vê o que está acontecendo agora, né? Então, reconhecimento internacional. Os Estados Unidos, inclusive também o Brasil, os Estados Unidos e a União Soviética reconheceram rapidamente o novo Estado. Saiu do papel já, foi reconhecido. Que foi apoiado pela ONU e também pela partilha da ONU para não deixar os palestinos no limbo. Ou seja, um país, um povo sem terra, sem território, né? Mas logo você vê a guerra árabe-israelense de 1948, um dia após a declaração, Egito, Transjordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram a região, gerando um conflito de 15 meses. Lógico, Israel ganhou todos esses países. Israel ganhou eles. E Israel também pegou os territórios que eram dos palestinos. Aí você vê a concentração de mais, logo no início era 700 mil palestinos ali que ficou na faixa de Gaza, né? E em 2023 você vê essas guerras, Hamas atacou Israel, bom, Gaza está praticamente destruída, né? E naquele momento ali, 2023 até agora, morreram bastante pessoas, tanto crianças e mulheres e jornalistas, pessoas inocentes, também pessoas culpadas também dos ataques, né? Que tinha pessoas, soldados do Hamas, enfim, foi uma terrível, uma catástrofe. Tanto do lado israelense, mas ainda mais do lado palestino, que morreram mais pessoas ali. Então, irmãos, tudo isso aconteceu na Terra Santa. Terrível. Irmãos, agora, o que é o sionismo? O sionismo, em hebraico, Zion, lembrando que sionismo a palavra sionismo vem da palavra Sião. Então, sionismo, em inglês, Zionist, de Zion, Z-I-O-N, Zion, que significa Sião, né, em inglês com Z, em português com S, Sião ou Zion, aí vem um sionismo, no hebraico com T-S-I, sionut, né? Não sei hebraico, não sei falar hebraico. Então, aqui você vê esse movimento sionista, isso está, uma informação que está na Wikipédia, você também pode conferir depois, mas você precisa entender isso. Se você estudar a mensagem do reino, você tem que saber o que é o sionismo. A mensagem da vara do pastor não tem nada a ver com o sionismo, nem também com a ideia pentecostal ou evangélico do dispensacionalismo. O sionismo e o dispensacionalismo não tem nada a ver com a vara, tá? Então, agora vamos falar sobre o sionismo. O sionismo é um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel, que em hebraico é Eretz Israel. Então, o Eretz Israel, o reino de Israel, eles dizem, bom, esse reino tem que existir de novo.
Então, aí vem a ideia, né? Temos que estabelecer Sião de novo. Daí o sionismo. Temos que estabelecer Sião. Você lembra que Davi dominou? Foi Davi que conquistou o palácio, a fortaleza de Sião. Conquistou a fortaleza de Sião e ali estabeleceu o seu palácio. Tá? Então, o Eretz Israel, que é o antigo, né, que é o reino de Israel, então, os sionistas defendem que deve existir o reino de novo, por meio da... sim, vamos estar lendo aqui, diz assim, no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel, o Eretz Israel, por meio da majoritariamente Palestina. Então, a Palestina está ali, mas quem morava ali eram os árabes, tinha os judeus também, antes da criação de Israel. Segundo alguns historiadores, segundo que eu consegui apurar, tinha sempre a comunidade judaica morando ali e não tinha tanto conflito, né, entre árabes e israelenses, ou árabes e judeus ali, tinha sempre, né? Então, só que com a criação do Estado de Israel, as coisas mudaram. Mudaram drasticamente, porque você tem um Estado judeu e os árabes que, no dia seguinte, atacaram Israel, Israel revidou, ganhou a guerra e ali invadiu vários territórios que era para fazer parte do Estado árabe. E daí você tem esse conflito até agora. Então, o sionismo é também chamado de nacionalismo judaico e historicamente propõe a erradicação da diáspora judaica com o retorno da totalidade dos judeus ao atual Estado de Israel. Veja bem, eles querem o retorno da totalidade dos judeus ao atual Estado de Israel. Então, esse retorno é dos judeus. Só que os judeus vêm do reino de Judá e Benjamim. Ou seja, é o retorno dessas duas tribos. É o retorno dos judeus. Não de todos os israelitas, porque lembra que Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos surgiram as 12 tribos, tá? Que formaram o antigo reino de Israel, que Davi dominou no Monte Sião. Então, o sionismo diz que todos os judeus têm que voltar para o Estado de Israel do jeito que está hoje, mesmo com essas guerras. O movimento defende a manutenção da identidade judaica, opondo-se à assimilação dos judeus pela sociedade dos países em que viviam. O sionismo surgiu no final do século XIX na Europa Central e Oriental, como um movimento de revitalização nacional e logo foi associado pela maioria dos seus líderes à colonização da Palestina. Então, vamos voltar, vamos colonizar a Palestina. Você vê até semana passada, né, o governo, o mês passado, né, colonização da Palestina, colonizando áreas que, né, enfim, os colonos judeus, né. Então, esse é o sionismo, o movimento sionista, que é para a colonização da Palestina. Segundo o pensamento sionista, a Palestina fora ocupada por estranhos. Desde a criação do Estado de Israel, o movimento sionista continua a defender o Estado judeu, denunciando as ameaças à sua permanência e à sua segurança. Você pode conferir isso na Wikipédia. Estou lendo somente o que está ali. Wikipédia. Então, o sionismo é isso aqui. O retorno de todos os judeus para o Estado de Israel. Não o retorno de todos os israelitas, mas dos judeus. Tá bom? Porque as 10 tribos perderam sua identidade. Só que no estabelecimento do reino, não vai ser somente assim. Ok, contexto histórico da criação. Qual o contexto histórico e também profético? O que estava acontecendo no mundo profético? No mundo profético, na Bíblia. Então, o contexto histórico, você vê que em outubro de 1929,
você teve o grande crash, a grande depressão na Bolsa de Nova York. A grande depressão, que muitas pessoas faliram. Muitos. Tá? Como consequência, as políticas que foram, né, implementadas depois da Primeira Guerra Mundial. Tá bom. E pouco tempo depois vai explodir a Segunda Guerra Mundial. Tá. Então, neste mesmo ano, surgiu, né, o autor da Vara do Pastor. Em 1929, começou a apresentar para alguns irmãos da igreja a mensagem que seria chamada mais tarde Vara do Pastor. Então, o Victor Utef começou a falar dessa luz, essa verdade e tal, em Los Angeles, Califórnia. Em 1930, a publicação do volume 1 da Vara do Pastor, como título, O Selamento dos 144 mil e um chamado para a reforma. Então, foi 1930. 1929, a Grande Depressão. 1930, a publicação da Vara. 1937, foi publicado o Tratado número 8, que faz parte da Vara do Pastor, revelando pela primeira vez a verdade sobre o estabelecimento do reino do verdadeiro Israel e Judá. Enquanto em 1947, a partilha da ONU deu a autorização para que haja um Estado na Palestina. Porém, Deus sempre anda na frente. Deus está à frente ele vai à frente, ele sabe. Então, antes mesmo, 10 anos antes da saída da partilha da ONU, 1947, já em 1937, foi publicado o Tratado número 8, falando sobre Sião na hora 10ª. E interessante é que o movimento sionista, 10 anos atrás, ia estabelecer um Estado como, entre aspas, o cumprimento das profecias. 10 anos antes, o tratado foi publicado. Sião na hora 10ª. Sião. Aí você vê o Sião, a Sião verdadeira, o reino que vai ser estabelecido, não somente com Judá, porque de Judá vem os judeus, mas de Israel e Judá. Agora, qual cristão, pastor, teólogo, podia dar uma resposta para Israel, para o que estava acontecendo na Terra Santa, no momento da proclamação, primeiro, da partilha da ONU, e segundo, da proclamação ou da criação do Estado de Israel em 1948. Qual igreja? Qual teólogo cristão podia pegar a Bíblia e dizer, olha, senta aqui, eu vou explicar o que está acontecendo no Oriente Médio. Porque é a terra da Bíblia. Todo cristão sabe disso. Terra da Bíblia, todo mundo quer ir para Jerusalém, mas de onde vem a palavra Jerusalém? Não é ali mesmo? Queremos ir para Sião, mesmo que seja Sião celestial, mas de onde vem a palavra Sião? Não é ali, não? E a Nova Jerusalém, por que é nova? Porque tem uma velha hoje. E onde vai ser colocada a Nova Jerusalém? Não é ali também? Onde está a Nova Jerusalém? Onde está hoje a velha Jerusalém? Então, me diga, como que tudo isso estava acontecendo, e não houve nenhum teólogo que podia devidamente pegar a Bíblia e explicar o que vai acontecer ali. Só que Deus vai na frente. Antes da partilha da ONU de 1947, 10 anos antes, Deus mandou o Tratado número 8, que vai falar pela primeira vez sobre o estabelecimento do reino. Quando o irmão Victor começou a falar sobre o estabelecimento do reino, muitos abandonaram a vara. Diz assim, não, agora ele enlouqueceu. Como assim? Vamos voltar para Sião? Não, esse Sião ali é para os judeus. Não é para os judeus. É para o povo de Deus. É para o verdadeiro povo de Deus, não é só de Judá, é de Israel, as 10 tribos. Aí pegou a Bíblia e fez um estudo magistral.
pegando toda a Bíblia, mostrando a veracidade da doutrina do estabelecimento do reino. 10 anos antes. Não é que saiu o reino, não é que saiu a criação do Estado de Israel, todo mundo está vendo, aí não, agora, e agora? Como vamos explicar? Não. Antes que saísse, Deus revelou. Amém. Amém, irmãos. Então, se você está estudando a mensagem da vara do pastor, não venha pensar que foi algo, olha, aleatório, mensagem aleatória. Aleatório? Você tem coragem de dizer que foi aleatório? Não, irmãos. Claro que não. Claro que não. É porque líderes religiosos esconderam a vara de você. Líderes grandes religiosos esconderam a mensagem de você. Aí você vê toda essa guerra lá, as pessoas vão dizer, não, é normal. É normal, sempre houve guerra lá. Não é bem assim. Não é bem assim. 1930, surgiu a vara. 1937, primeira vez na história da igreja cristã, mostrando que as profecias do estabelecimento do reino não tem nada a ver com esses judeus descendentes dos fariseus e os saduceus que mataram Jesus. Que eles ainda não aceitam Jesus como o Salvador, como Messias. E foi por causa da sua rebelião, rejeitando o Filho de Deus, que eles foram expulsos da Terra Santa. Pelos romanos e depois pelos muçulmanos, ele sempre teve guerra ali. Sempre. Guerras na Terra Santa. Então, o único grupo na atualidade que pode pegar a Bíblia e mostrar tudo o que está acontecendo ali e como que vai terminar, chama-se os estudantes sinceros da mensagem da vara do pastor. Isso não falo isso com orgulho, com prepotência, arrogância. Não. Longe de mim. Não tem nada para me orgulhar aí. Simplesmente eu fico em gratidão a Deus. Gratidão não tem nada a ver com orgulho. Eu fico grato. E eu agradeço a Deus. E você precisa também agradecer a Deus se você está estudando essa mensagem. Estudando e crendo. Não estudando para rejeitar. E estudando, analisando. O que mais? Ok, 1937, o Tratado número 8 deu uma resposta de algo que iria acontecer 11 anos depois. Deus vai na frente. Deus é proativo. Ele não é reativo. Ou seja, antes de acontecer, ele tomou a providência. Ele é proativo. Ele profetiza antes de. Não é que a coisa acontecer e ele diz, e agora? O que vamos fazer agora? Não. Deus não vai ser uma reação a uma ação. Ele faz uma proação. Antes. Ele é proativo. Talvez a palavra proação não existe no português, mas a ideia é, ele é proativo, não reativo. Ele profetiza antes. Agora, 1939, 2 anos depois da publicação do Tratado número 8, o que o mundo viu? Início da Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler atacou Polônia, e infelizmente o mundo foi mergulhado do mais terrível conflito que a raça humana já viu. A guerra mais terrível, que é a Segunda Guerra Mundial. 1941, 1945, aconteceu o Holocausto. Em hebraico, os judeus chamam de o Shoah, ou Ha-Shoah. Terrível. 1943, publicação do Tratado número 14, explicando a guerra e identificando quem é aquele que despedaça, que faz em despedaço, como Naum, a profecia de Naum. No meio da guerra, Deus mandou mais uma mensagem. Além do reino, mandou uma mensagem sobre a guerra.
para explicar. Os únicos que podiam pegar a sua Bíblia e explicar essa guerra aí foram os estudantes da vara do pastor. E temos esse tratado. Temos, traduzido no português. Traduzido. E explicando como seria o fim da Segunda Guerra Mundial. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Dia 8 de maio para os ocidentais, França, Inglaterra, Estados Unidos, etc. E 9 de maio para os orientais. E que mais? Criação do Estado de Israel, como uma contrafação do que foi profetizado no Tratado número 8, 11 anos antes. O que vocês acham? Então, antes de sair, Deus diz assim, olha, vai haver uma ação. Alguém vai se passar, dizer que Israel, o verdadeiro Israel somos nós e tal. Então, Deus mandou a mensagem antes. Deus mandou antes. Mandou antes. 10 anos antes. 11 anos antes. Agora, o Estado sionista não cumpre as profecias bíblicas sobre o reino. Como tu prova isso? Vamos ler alguns versos de Ezequiel 36 e Jeremias 31. E com isso finalizamos nosso estudo. Ezequiel 36, versos 24 a 28, diz assim: porque eu os levarei dentre os pagãos, e vos ajuntarei de todas as nações, e vos trarei para dentro da vossa própria terra. E que mais ele fez? Então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Será que isso aconteceu em 1948? Não, não aconteceu, não. Então, o que você viu em 1948 não foi o cumprimento da profecia. Foi uma farsa. Foi vontade humana, a vontade humana, né? O sionismo, colocando os judeus ali em perigo. E haverá logo em seguida, logo muito em breve, uma terceira guerra mundial exatamente ali. O que mais? Verso 27. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Continuando aqui no verso 38, 32. Ezequiel 36, agora o verso 36, 32. Não é por causa de vós que eu faço isto, diz o Senhor, que isso seja conhecido por vós. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos próprios caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, no dia que eu tiver purificado, que eu vos tiver purificado de todas as vossas iniquidades, ou seja, é um povo que é perdoado, um povo que não tem mais iniquidade. E uma das maiores iniquidades desse povo lá é a rejeição do Messias. Eles dizem que esse Messias foi um impostor. Já pensou, irmãos? Que blasfêmia. O próprio Messias deles. Mas Deus diz que vai purificar de todas as vossas iniquidades. Eu também vos farei habitar nas cidades e os desertos, ou seja, os lugares desolados, assolados pela guerra, serão edificados. E a terra assolada será lavrada, considerando que ela se encontra assolada à vista de todos os que passavam. Dirão, esta terra que estava assolada se tornou como um jardim um jardim do Éden. E as cidades devastadas, ou seja, pelas guerras, né, assoladas e arruinadas, estão cercadas, ou seja, protegidas por Deus. Cercadas ali é um cerco angelical. Amém.
anjos vão proteger a Terra Santa, não pelas defesas antiaérea do Patriot, que é o mais avançado que o mundo tem, né? Que é os Estados Unidos dá, né? Que você sabe, né? Que não consegue manter ou tirar proteger toda a cidade. Os mísseis do Irã, às vezes do Iêmen, penetra. Eles têm uma defesa boa, mas mesmo assim tem estrago grande. Você pode ver nas imagens aí o que Irã fez, os estragos, e sem contar as imagens que escondem, né? Que não querem expor para todo mundo. Mas tem coisas tão óbvias que não tem como esconder, você vê que publicar mesmo. Então, mas no estabelecimento do reino, as cidades serão cercadas, ou seja, protegidas pelos anjos de Deus. E não haverá nenhum drone, nenhum míssil, bomba, etc., capaz de penetrar esse cerco ao redor dos habitantes de Jerusalém. No estabelecimento do verdadeiro Israel de Deus. Verso 36. Então os pagãos que sobraram ao vosso redor saberão que eu, o Senhor, edifico os lugares arruinados e planto naquele que estava assolado. Eu, o Senhor, o falei e o farei. Amém. Deus falou e vai fazer. O que diz Jeremias? Vamos agora em Jeremias. Jeremias capítulo 31. Diz assim: ao mesmo tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, não de Judá e Benjamim, não desses descendentes dali só, mas de todas as famílias. Então, de Ruben, de Efraim, de Dan, de Manassés, de Zebulon, de Isacar, de todas as famílias de Israel. Então, provando que este estado ali, o próprio sionismo diz, né? O próprio sionismo diz que é o retorno da totalidade dos judeus ao atual Estado de Israel. Dos judeus. Mas aqui Deus diz que no cumprimento são todas as famílias de Israel, todas as tribos. E eles serão meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que sobrou da espada encontrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. O Senhor apareceu a mim há muito tempo, dizendo: sim, eu te amei com amor eterno, portanto, com ternura te atrai. Novamente te edificarei, e tu serás edificada, ó Virgem de Israel. Tu serás novamente adornada com teus tamborins, e sairás nas danças daqueles que festejam. Tu ainda plantarás sobre os montes de Samaria. Opa! Nos montes de Samaria. Jeremias 31, verso 5. Acaso que Samaria não foi a capital das 10 tribos? Sim. E Sião, a capital das 2 tribos? Sim. Acaso que de Samarias vêm os samaritanos? Sim. Então Deus profetizou que Samaria ia ser reconstruída, não somente Sião. Então o movimento sionista foca em Sião, enquanto a Bíblia não somente foca em Sião, as 2 tribos, mas também foca em Samaria, as 10 tribos que Efraim dominava. Provando que esse movimento ali, apoiado pelos grandes líderes, pela maior parte dos líderes ocidentais e pela extrema-direita, é simplesmente uma contrafação do verdadeiro cumprimento das profecias. Eu devo salientar que eu, como pregador dessa mensagem, eu não tenho nada contra os judeus. Nada. Nada contra eles. Até porque meu nome leva ao judeu também. Meu nome, Jude, Jude em inglês, vem de Judá. Judá vem de judeu. Então, eu sou o menos indicado para se me levantar contra judeus. Meu sobrenome, Joseph, de Yosef,
é puramente judaico, puramente hebraico. Tem nada a ver de vou levantar contra judeus. Nada, nada. Porque as raízes, a minha raiz, mas você pode olhar para mim e dizer, não, esse não pode ser um judeu, não pode ser um israelita. Mas o nome, né, diz, né? A raiz diz, né? Pode negar isso? A raiz diz, né? Judá, Leonel, Yahudá, Leonel, Yosef. Seria o nome hebraico, Yahudá, que é Judá, ou Jude. Então, nada, nada contra judeus, nada, nada. Porém, a mensagem prova que o que os sionistas, agora, o sionismo é outra coisa. O movimento sionista é outra coisa. De políticos judaicos vendendo uma ideia. E a comunidade internacional comprou a ideia. E a ONU aprovou a ideia. Só que na hora que, antes de ONU aprovar, 10 anos antes, Deus deu a resposta. Tratado número 8 de 1937, assinado por Deus através do instrumento Victor Tacho Utef. 10 anos antes. Dizendo que eles vão fazer isso, aquilo ali, mas a profecia vai se cumprir assim, e provando pela Bíblia. E eu acabei de mostrar. Então, o sionismo foca em Sião, mas é um falso movimento. Enquanto Jeremias a Bíblia não só foca em Sião, mas foca em Samaria. Tu ainda plantarás vinhas sobre os montes de Samaria, os plantadores plantarão e as comerão como coisas comuns. Verso 6. Haverá um dia em que as sentinelas sobre o monte de Efraim gritarão. O que eles vão gritar? Levantai-vos e deixai-nos subir para Sião, para o Senhor nosso Deus. Amém. Então, os efraimitas das 10 tribos, entre aspas, perdidas, embora muitos desses descendentes efraimitas andam entre nós, pois é, eles iam dizer, levantai-vos e subamos para Sião. Então, não somente Sião vai ser restabelecido com o reino davídico antitípico, mas também Samaria vai ser estabelecida. Oh, irmão, eu não acredito, isso é bobagem. Bobagem? Veja uma coisa aqui. Pegue sua Bíblia, por favor. Pegue sua Bíblia. Se não estava aberta, abra sua Bíblia. Vou até esperar vocês. Pegue sua Bíblia, por favor. Pegue. Abre no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 30. Isso não está na mensagem, não está no PowerPoint, mas sempre quando prego eu acrescento alguma coisa. Jeremias, capítulo 30. Você já abriu a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 30? E ainda você não abriu? Abra, por favor. Jeremias, capítulo 30. Tudo bem? Tudo certo? Manda um joia aí que você já abriu a Bíblia. Manda um joia, por favor. Quero ver se você está acompanhando. Manda um joia. Está aberto, ok. Jeremias 30, né? Tá bem. Jeremias 30. Olha só o que diz. Verso 24. Lembrando que nesse capítulo 30, você tem o tempo da angústia de Jacó no verso 7. Percebe isso? É tempo da angústia de Jacó, mas ele será livrado. Deus vai livrar Jacó no seu tempo da angústia. E você sabe que esse tempo da angústia é para nós, adventistas. Tá. Quando isso vai acontecer? Verso 24. Vamos no verso 24. Vamos no verso 24. Jeremias 30, verso 24. Está vendo aqui? Jeremias 30, 24. Está vendo na tela aqui? Olha só o que diz. A violenta ira do Senhor não retornará até que tenha feito isto, até que tenha realizado os intentos do seu coração. Nos últimos dias entenderão isto. Quando? Nos últimos dias. Certo? Tá. Nos últimos dias. E aí você vê o capítulo 31. Para você ver o capítulo 31.
O capítulo 30 termina que nos últimos dias vocês entenderão isto. Vocês vão entender. Ou seja, não era para o tempo de Jeremias. E agora, no capítulo 31, começa aqui, e ao mesmo tempo, ou, em outra palavra, no original diz assim, no mesmo tempo, ou seja, no tempo dos últimos dias, no mesmo tempo, pegue sua Bíblia e leia comigo, para não dizer que eu estou enganando. Lembrando que, originalmente, a Bíblia não era dividida em capítulos, versículos, não era dividido. Então, era só uma carta. A hora que ele diz, nos últimos dias entendereis isto, que é o último verso do 30, ele continua e diz assim, no mesmo tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias, ou seja, de todas as tribos de Israel. Aí você vê as duas principais tribos, no verso 6. A tribo de Efraim, olha só no verso 6, né? Verso 6, né? Efraim, que era a principal tribo de Samaria, e Sião, que Judá dominava, totalizando as 12 tribos. Isso que ensina a Bíblia. Isso que a vara mostra para nós. A vara do pastor não é uma mensagem abstrata, estranha. Não, é Bíblia. É Bíblia. E na hora que estava saindo o falso movimento do estabelecimento, Deus avisou 10 anos antes. Olha, vamos fazer isso, mas a verdade é essa aqui. Tratado número 8, 1937, 1947, partilha da ONU, que é assinada também pelo Brasil. Você tem que lembrar também que o Brasil teve um papel ativo na criação do Estado de Israel, aprovando, né? Pois é. Pesquisa a participação do Brasil na criação do Estado de Israel, desde o início. Sempre foi um parceiro do Estado de Israel. O Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha, esses países, tudo. 1930, Tratado número 8. Qual o título? Sião na hora undécima, mostrando como Deus vai finalizar a sua obra, restabelecendo Sião com os 144 mil, e depois vem a grande multidão. 10 anos antes. 1947, a partilha da ONU, que vem com uma contrafação. Agora não vai ser, vai ter 2 estados, um judeu, um árabe. 1948, criação, no dia 14 de maio, 1948, criação do Estado de Israel. E aí, como que fica? Como que fica? Deus falou que como que ia ser, e aí vem outro e diz assim, não, é agora. Daí você tem que estudar a Terceira Guerra Mundial. Se você ainda não estudou, entre em contato com a gente e estuda. Certo? Estuda isso aí. Vou lhe dizer, sem orgulho, sem presunção, com a mais humildade possível que um ser humano pode sentir, no meu coração. Irmãos, eu falo isso não para me vangloriar, não para humilhar líderes religiosos, ou para mim achar que sou super inteligente, o super santo, nada disso, irmãos. É uma graça, é uma misericórdia de Deus que me fez entender isso, que me deu a vara. E isso não vem de mim. Eu não sou autor dessa mensagem. Deus enviou em 1930. 7 anos depois, ele mandou a mensagem do reino. 10 anos depois, vem o Estado de Israel. Vem a partilha de ONU e 11 anos depois da mensagem do reino, veio a criação do Estado de Israel, 1948. E agora como que vai ser? Veja como terminamos. Porque assim diz o Senhor, Jeremias 31, verso 7. Assim diz o Senhor, cantai com júbilo por Jacó e gritai no meio dos chefes das nações, divulgai-vos, louvai vós e dizei, o Senhor, ó Senhor, salve teu povo, o remanescente de Israel. Amém. O remanescente de Israel. E quem é esse remanescente de Israel? Você tem coragem de dizer que esse remanescente de Israel são esses judeus que no Estado de Israel de hoje? Não. O remanescente de Israel está na igreja remanescente adventista do sétimo dia. Amém, irmãos? Verso 8.
E eis que eu os trarei da terra do norte, da região do norte, e os reunirei dos litorais da terra, e com eles o cego, o aleijado, a mulher com filho, e aquela que está em parto, um grande grupo retornará para lá. Eles virão com choro e com súplicas, e os conduzirei e os farei andar próximo a rios de águas. É um caminho reto, a mensagem, né? Deus vai mostrar um caminho reto, ninguém vai errar, porque a mensagem é clara, um caminho reto que nos leva para Sião, amém? Um caminho reto em que eles não tropeçarão, pois eu sou um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito, amém? Lembrando Jacó no seu leito de morte, quando José levou seus dois filhos, Manassés, que é o primogênito, e Efraim, que era o segundo, e Jacó estava cego. E o que fez José? José colocou Efraim à direita de Jacó, para que a mão direita repouse sobre a cabeça de Efraim. José colocou Manassés à direita de Jacó, para que sua mão direita repousasse sobre a cabeça de Manassés. E José colocou Efraim à sua esquerda. E o Espírito Santo, Jacó estava cego, não via mais nada. O Espírito Santo inspirou Jacó, diz: olha, coloca a tua mão cruzada, cruza a mão e bota a direita na cabeça de Efraim, e aí a direita na cabeça de Efraim e a esquerda na cabeça de Manassés. E José tentou puxar a mão, e o velho Jacó diz assim: não, filho, não, é o Espírito Santo. Efraim é meu primogênito, é o primogênito do Senhor. Então, porque no decorrer do tempo, quem se tornou a principal tribo do reino do norte? Não foi Manassés. Foi exatamente Efraim. Então, aí, por isso, quando você vê Jeremias 31, verso 9, que diz: Efraim, meu primogênito, isso tem a ver com Jacó ali no seu leito de morte, abençoando os dois filhos de José, que diz: olha, esses dois meninos que nasceram aqui na terra de Egito serão contados como tribos em Israel. Não são egípcios, são israelitas. São meus filhos também. Glória a Deus. E você vê na linhagem dos 144 mil, da tribo de Manassés foram selados 12 mil, porque Dan foi colocado de lado. Da tribo de Manassés foram selados 12 mil. Oh, sim, amados. E no reino Efraim estará, embora Efraim não fará parte dos 144 mil em si, né? Não é mencionada a tribo dele, mas esse é outro estudo mais profundo, né? Porém, aqui, irmãos, Efraim estará no reino. Qualquer político sionista querendo falar sobre o estabelecimento do Sião, pegue a Bíblia deles. Eles dizem que creem no Antigo Testamento. Eu creio também, é a nossa Bíblia. Mostra isso aqui, olha. O cumprimento menciona Efraim e pergunta: cadê Efraim? Cadê? Onde está Efraim? Mostre que você está cumprindo a profecia, mostrando as tribos de Efraim. Cadê? E não são somente Judá, são as 12. Verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e proclamai isto nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou Israel o reunirá e o manterá como um pastor faz ao seu rebanho. Ou seja, na hora de voltar, eles serão totalmente protegidos por Deus. Pois o Senhor redimiu Jacó e o resgatou da mão daquele que era mais forte do que ele. Portanto, eles virão e cantarão no cume de Sião. Amém. E correrão juntos para as bondades do Senhor, ao trigo, para o vinho, para o azeite, para a cria do rebanho e da manada, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. O restante do capítulo 31 vai falar do reino, né? É um dos capítulos mais poderosos da mensagem do selamento. Jeremias capítulos 30 e 31. Juntamente com Ezequiel, capítulo 36 e outros capítulos da Bíblia que falam desse evento maravilhoso.
Se você ainda não estudou sobre a Terceira Guerra Mundial, peça um estudo sobre esse assunto. Se você ainda não estudou sobre a Guerra do Armagedon, se você não estudou ainda sobre a profecia, dizem que é o capítulo 30, 38 e 39, que fala da guerra também ali, e diz que nos últimos dias, Gog e Magog, ainda você pode pedir esse estudo, e nós, com muito prazer, enviaremos ou um vídeo, ou um áudio, ou um PDF falando do assunto. Que Deus os abençoe. Esse foi o tema de hoje. Fazendo uma breve recapitulação do que nós vemos hoje. Nesta semana, Donald Trump fez uma proclamação, promulgou um Shabbat 250, né, juntamente com os judeus. Um decreto sabático, né, vindo dele mesmo, e dizem que essa é uma tradição judaica. Provamos que não é uma tradição, não tem nada a ver com tradição judaica. O sábado é o quarto mandamento de Deus, e que antes que existisse Abraão, Isaac e Jacó, antes que Judá, de aí vem os judeus, antes que Judá existisse, o sábado era guardado por todos os fiéis, desde a criação. Todos os fiéis guardavam o sábado, inclusive Noé. Então, realmente não é uma tradição do Donald Trump, é um dos mandamentos. Além disso, os adventistas não podem ficar com a euforia, olha, está mandando guardar o sábado. Não, ele diz que é uma tradição. Não tem nada a ver com a igreja adventista. Não tem nada a ver. Aliás, além disso, todos os protestantes dos Estados Unidos, os líderes protestantes sabem que os adventistas guardam o sábado não como uma tradição judaica, porque não é uma igreja judaica, é uma igreja cristã. Então, eles guardam como um dos mandamentos e faz parte das doutrinas adventistas. Então, esse decreto não tem nada a ver com a igreja adventista, né? Você está vendo a aliança entre os Estados Unidos e os judeus, né? Mostrando que na Terceira Guerra Mundial é esse país que vai defender os judeus e esse mesmo país que vai sofrer uma derrota na Terra Santa. Estudo da Terceira Guerra Mundial. Provamos também, lemos o contexto do decreto, do Donald Trump, e aí foi necessário falar da criação do Estado de Israel e do sionismo, tá? Explicamos o que é o sionismo. O sionismo não tem nada a ver com a mensagem do reino da vara do pastor, nem com o movimento dispensacionalista dos evangélicos, que andam de mão dada com o sionismo, viu? E a extrema-direita no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, não tem nada a ver com a mensagem do estabelecimento do reino. Provamos também que o contexto histórico profético, na hora que esse pessoal estava se movimentando para fazer o Estado de Israel, um Estado na Palestina, 10 anos antes Deus tinha mandado a resposta. Então, Deus é proativo, não foi reativo, foi proativo. Antes de, ele já planejou e diz, a resposta é essa aqui. Louvado seja Deus. Se você estava duvidando que a vara do pastor é uma teoria, se é verdade, gente, estude essa mensagem. É a sua vida. Estude. A mensagem não é contra nenhum líderes religiosos, não é contra nenhuma igreja, não é contra pastor, não é contra você. A mensagem não é contra os judeus, que fique bem claro. Nós não temos nada com os judeus em si. Povo maravilhoso, povo que trabalha, povo, né, que tem também fazem muitos investimentos, enfim, não tem nada a ver. Agora, o sionismo, a ideia sionista vai se em contradição com o que diz os santos profetas bíblicos, e por isso não podemos abraçar o sionismo nem o dispensacionalismo. Temos que abraçar o assim do Senhor, com humildade e com muita gratidão no coração. Então, Deus provou, Deus mostrou, e depois entramos na Bíblia, pegamos a Bíblia e mostramos a base bíblica inabaláveis da Santíssima Palavra de Deus, que nos mostram que estamos bem fundamentados, bem alicerçados na Santíssima Palavra dos profetas. E essa palavra nunca cairá. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, a palavra de Deus, não passará. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos infinitamente pela tua palavra, pela tua mensagem. Obrigado pela mensagem da vara do pastor. Muito obrigado, Pai querido. Sei que o inimigo está irado. Líderes religiosos também estão irados. Talvez eles querem nos calar, ou talvez tramando para, se possível,
me tirar desse maravilhoso país que é o Brasil, porque, segundo eles, eu estou fazendo coisas erradas, levantando o povo contra os líderes religiosos. Mas não, Senhor. Eu simplesmente estamos mostrando o que a palavra de Deus diz, e a tua palavra prevalecerá acima de qualquer desígnio maléfico, de qualquer desígnio dos demônios. A palavra prevalecerá. Então, Senhor, fortalece a fé dos irmãos aqui, que ninguém venha a esmorecer ou recuar diante da perseguição ou da pressão, que possamos seguir em humildade do Espírito, encomendando nossa vida nas tuas mãos, e o Senhor fará o necessário. Oh, Papai querido, muito obrigado. Obrigado pela Bíblia. Oh, que maravilhoso ter a Bíblia ao nosso alcance. Obrigado por entender a Bíblia. Obrigado pela mensagem do Espírito de profecia que a tua serva Ellen White escreveu para nós. Aliás, ela diz que todas essas profecias, essas promessas do Antigo Testamento, se cumprirão com o teu povo agora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, são promessas maravilhosas para nós e para os nossos filhos. É o que foi revelado, e se foi revelado, então também para nós. Oh, Senhor Deus, tem misericórdia. Obrigado também, Senhor, pela mensagem de selamento que o Senhor enviou em 1930. Obrigado porque a mensagem já explicava como tudo ia acontecer, antes de acontecer esses movimentos sionistas ali, com a partilha a partir da ONU, a criação do Estado de Israel e demais coisas que aconteceram. Muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Agora, Senhor, vamos sair dessa sala, mas não queremos sair da tua presença. Fique conosco, perdoando todos os nossos pecados, lava-nos no sangue de Jesus e abençoe as famílias aqui reunidas. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, esse foi o tema de hoje, explicando de forma clara o que vai acontecer. Deus é maravilhoso. Antes de acontecer, ele já revelou. Oi, que maravilha essa mensagem da vara, irmãos. Que maravilha. Irmãos, perguntas. Estamos aqui para receber as suas perguntas, irmãos. Glória a Deus. Perguntas e comentários. Do tema, por favor. Fiquem à vontade. Os microfones estão abertos. Amém, 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 irmão. Amém. Amém, amém. Glória Amém, a Deus. amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Ok, lembrando que todo sábado temos essa sala de profecia. Venham estudar. Estudem, estudem. Essa mensagem vai fortalecer você. Vai fortalecer muito você. Vai te dar força para seguir em frente. Antes de falar, levante as mãos para que não haja confusão. Para que não haja confusão. O irmão Rogério levantou a mão. Se você tem outra pergunta, levanta a mão também. Aí depois o irmão Ayrton. Irmão Rogério, pode falar, por favor. Hello, amados. Ótimo fim de sábado para alguns, né? Alguns irmãos. E desejar uma feliz semana a todos os irmãos também que estão já em outro lugar do mundo, que o sol já se pôs, né? Iniciou aí uma nova semana. Ao mesmo que esteja me ouvindo bem, estamos aqui pelo Maranhão e muita chuva para cá, a internet está um pouco instável, mas pudemos acompanhar uma grande parte aí da explanação do irmão Leonel sobre o tema, né? E eu queria só colocar uma curiosidade, já para o irmão Leonel dar um ganchinho também a respeito, né? Que é sempre bom quando é falado sobre esse tema aí, a gente fortalecer os irmãos e os irmãos que estão aí agora e já estão mais recentes no grupo, que possam ter esse entendimento, né? Eu não sabia sobre esse pronunciamento aí do Donald, né? Lá sobre o decreto Shabat, decreto sobre o sábado, né? Dando até uma visão, até alguns, assim, de fora da igreja, né? De ele ter essa inclinação com o sábado. E os irmãos que me passaram ontem sobre essa informação, que estivemos ontem em um culto do Pôr do Sol, né? E veio uma família aqui de irmãos aqui no Maranhão nos visitar e fizemos junto o Pôr do Sol. E eles que comentaram a respeito, eu não sabia ainda. Só que, irmão, quando se fala nesse ponto aí, que é uma meio que colocação oposta ao decreto dominical, os irmãos têm, pela referência institucional da liderança da igreja,
a esperança de fortalecimento, de mudança com o decreto dominical. Eles colocaram até assim, bom, se ele está lançando ainda sobre um vislumbre, uma luz ainda, né, um aconchego com o sábado, ainda vai demorar para ele lançar sobre o decreto dominical. Vai demorar ainda para ele ter ainda essa visão de lançar um decreto contra o que ele está colocando agora, que é cultura judaica, tradição judaica do sábado, que é bíblico. Então, eu queria só colocar essa parte, irmão Lonel, de que é um ledo engano essa colocação que, infelizmente, nossos líderes lançam para a igreja de que olhar para os Estados Unidos com fortalecimento espiritual apenas quando tiver já na fumaça do decreto dominical para se preparar espiritualmente. Ok. Nós temos que entender que muitos não têm a luz que brilha ao nosso caminho. A luz deles é parcial. Tá? Eles não têm essa luz. Então, Donald Trump, em nenhum momento, está dizendo que o sábado é bíblico. Né? Ele deixou bem claro que é uma tradição dos judeus. Exatamente. Ok? O primeiro engano foi isso. É uma tradição. Você leu, você vai pegar o conteúdo do decreto, Donald Trump é mais inclinado para o sionismo do que pela Bíblia. Nesse sentido aí, nesse sentido. Porque ele faz parte, porque o genro dele é judeu. E o genro dele, que é Jared Kushner, tem muita influência sobre o Donald Trump. E eu creio que foi ele que, né, eu posso estar um pouco, talvez errado, mas os analistas de geopolítica internacional diz que talvez foi ele que levou Donald Trump a fazer essa catástrofe lá no Irã, que você vê que os estoques dos mísseis Tomahawks dos Estados Unidos diminuiu perigosamente, não tinha mais nada. Os estoques não tinha mais como alcançar mais o Irã. Perderam 45 aviões, né, entre os grandes e os pequenos, né, 45. Então foi uma catástrofe. E o Irã não caiu. Na verdade, o Irã se endureceu, matou alguns líderes, como eu já falei no início, matou alguns líderes, mas a liderança do Irã é em 4 camadas. No Brasil, é uma camada. Nos Estados Unidos, uma camada. Venezuela, uma camada. Irã, 4. Tu tem que matar 4 para tu decapitar. Como tu vai entender? Porque tem alguns que você nem sabe. Não conhece eles. Então foi um desastre. Como assim que foi um desastre? Porque o regime não caiu, o Irã passou a dominar o estreito do Hormuz, o Irã mostrou a força dele e